Há duas narrativas em confronto sobre a troca de comando da Polícia Federal. A primeira me parece questionar a competência através de uma análise do trabalho no caso da facada, da tentativa de assassinato contra o Bolsonaro. Essa me parece uma composição bem resumida do que seja a primeira narrativa. Vocês podem aí expressar sua opinião se tem alguma contestação a essa leitura, a essa interpretação. A segunda narrativa argumenta que o comando, a troca de comandos, teria sido arrazoada por proteção aos filhos, os quais estariam sob investigação na Polícia Federal. Da mesma maneira, fiquem à vontade para contestar essa interpretação. Aqueles que defendem essa tese, essa narrativa, se argumentam que a leitura é outra, fiquem à vontade também para apresentar qual seja a melhor configuração dessa leitura. Mas eu acho que são duas depictações fiéis de ambas as teses. E por que o debate é tão importante? Não é? Porque se a primeira tese prevalece, então Bolsonaro tinha razões legítimas para retirar, fazer a troca do delegado-geral. E no segundo caso, Bolsonaro não tinha razões senão interesse pessoal. Razões egoístas, razões descompromissadas com a justiça, compromissadas com a preservação de poder, a proteção ao próprio nome, etc. Esse é o conflito. Eu vou linkar no vídeo uma mensagem, um encaminhamento feito pelo próprio canal do Bolsonaro no momento em que ocorre a facada. Esse vídeo eu recentemente o analisei. Ele me parece reforçar bem, não especificamente a tese naturalmente ele também é projetado para reforçar, mas ele conclui bem qual é a estratégia de defesa do Bolsonaro para a primeira tese. A ideia é observar as conclusões do inquérito da Polícia Federal, que é um documento do passado, é um documento disponível à análise, é um documento passível de crítica. O trabalho da Polícia Federal é passível de crítica. O trabalho do delegado-geral, assim como o trabalho do próprio Bolsonaro, é passível de crítica. Porque eu olho para o passado e realizo uma crítica. Pois bem, essa tese pretende olhar ao passado e reunir argumentos para consolidar uma dúvida razoável sobre a qualidade do trabalho da Polícia Federal, do inquérito, das conclusões alcançadas. Por que Bolsonaro tem tanta facilidade para fazê-lo? Independente disto constituir a verdade. Mas por que ele tem tanta verdade para trazer a si a condição do melhor argumento e, consequentemente, de verdade? É simples, é porque o outro lado, quando ele trabalha com a hipótese, com o argumento, com a leitura de que a nomeação do Ramagem para a condição de delegado-geral seria feita com o intuito de proteger os filhos, significa dizer um dos dois mundos. Ou eles têm provas pretéritas de que isso já estava articulado
e seria executado, e o elemento final do gatilho para a ação resultar concluída era a nomeação de Ramagem, ou eles são videntes. Ou eles são videntes. Então, é um dos dois casos. Ou eles estão realizando maracutaia imaginativa, ou eles têm provas cabais de que todo o procedimento estava engatilhado e por alguma razão ele só não for executado a blindagem completa dos filhos, faltando ali apenas o gatilho final, seria a nomeação do Ramagem. É muito difícil se constituir esse conjunto probatório. Pela ótica política, eu já argumentei que é mágico este mundo em que se projeta grandes provas serão reunidas por Moro. É simples, todas as provas que ele possa reunir e apresentar, além do que já foi dado, o que é muito pouco, são apenas, ou nada, são apenas possíveis para depois de sua demissão. Porque se quaisquer dos elementos, observem, qualquer conjunto probatório que ele tivesse no momento em que ele foi emparedado por Bolsonaro para a troca do delegado-geral, dois mundos aparecem. Ele acabou de, naquele instante, reunir esse conjunto probatório e diz, não, por algum milagre, né, ele recebeu uma revelação desse conjunto probatório e diz, não, tenho de me retirar, porque Vossa Excelência é corrupta e pretende se apropriar por interesses pessoais da Polícia Federal e eu vou fazer uma denúncia. Daí o sujeito sai do governo. Isso talvez seja aquilo em que se queira dar credibilidade. Mas é muito difícil vender essa tese. Muito difícil. Porque se o indivíduo já tinha consigo as provas, ou ele as guardou para chantagear, o que não ocorreu. Porque se ele pudesse chantagear o presidente, ele controlaria a presidência. Ele não só não teria sido demitido, ele teria ampliado seu controle sobre o governo. Mesmo que se erga a ideia, não, Bolsonaro pagou para ver. Observe os movimentos feitos por Bolsonaro, né? Observe as ações políticas feitas por Bolsonaro após o embate com Moro. Ele parece alguém que tem qualquer receio de um conjunto probatório cabal reunido por Moro? Ele não parece. Eu lhe desafio a me apresentar quais são os indicativos, os indícios de alguém que tenha receio. Novamente, você pode dizer, mas o sujeito ele é um completo estúpido, ele nem sabe o risco que está correndo. Isso remonta a novamente ter de conflitar aquela outra tese de que o sujeito, ao mesmo tempo, tem de constantemente se defender de acusações de estupidez, mas é impossível ser derrotado. De alguma maneira, ele sempre contorna os seus adversários, mas ao mesmo tempo ele é um completo estúpido. Por isso eu caracterizei esse cenário como um mundo mágico. Imagina que hoje o Moro apresenta provas diferentes daquelas que já foram apresentadas. Por que ele não havia ainda as apresentado, ainda na condição de ministro, se ele as tinha? E se ele não as tinha, então o que você está considerando é que fora do ministério, fora da influência do Estado, do momento em que ele foi demitido até agora, por exemplo, ontem, sexta-feira ou quinta-feira, ele encontrou um conjunto probatório massivo através de seus contatos e investigando pessoalmente o caso, sem nenhuma influência do Estado. Ele encontrou um conjunto probatório cabal de que, se Ramagem fosse nomeado, um esquema de blindagem aos filhos do presidente estaria consolidado. Porque não adianta dizer
que Ramagem proveria isso. Por que não adianta dizer? Porque se o esquema começa com Ramagem e não termina, então de fato incorre-se no mesmo equívoco de evidência. Quer dizer, o sujeito está sendo recriminado por algo que sequer fez. É a tão falada defesa Minority Report da acusação do cara, do entendimento do cara como um acusado, do Ramagem como um acusado. Quer dizer, você está prevendo que no futuro ele iria incorrer em eventual ação que protegeria... Não, essa tese não funciona. Ela é inviável. Ela é inviável. É necessário se arguir que o esquema está todo montado e que o elemento final, cabal, para a execução seria a nomeação do Ramagem. Essa é a tese. Essa é a tese. Essa é a versão mais forte do argumento. Novamente, se vocês têm uma outra depictação que pareça melhor caracterizá-la, com intensidade argumentativa, com intensidade retórica e lógica, que a tragam, sem dúvida alguma. Me parece que essa é a versão mais sólida da tese. E ainda assim, como eu acabei de atestar, ela lida com uma dificuldade fundamental. Ela conflita com um forte conjunto probatório e plausível a respeito do passado, ou seja, uma investigação tradicional. Uma série de indícios passíveis, explícitos a todos que queiram ver. Novamente eu vou linkar o vídeo na descrição também, para que se então acompanhe você mesmo, para que então cada um possa acompanhar se é plausível o questionamento de competência ao trabalho feito no inquérito sobre a tentativa de assassinato da presidência da República, do então candidato à presidência da República. Se é considerável plausível isto, se isto tem plausibilidade, portanto, o reforço no conflito com a tese que é exigida ter igual ou superior plausibilidade para se arrogar a condição de melhor argumento, ela perderá, porque o melhor argumento é a verdade. Se ela não conseguir prover esse recurso, ela perderá. E sobre o conjunto probatório, novamente, este é um mundo mágico, este é um mundo de fantasia. É você projetar diversos cenários que são autoconflitivos, são eles próprios contraditórios em si, não apenas analisando a identidade de cada um dos personagens, mas também a condição de tempo dos argumentos, a condição a extensão lógica das provas apresentadas, das provas imaginadas, né, sequer apresentadas. Então você percebe que dentro das estruturas de jogadas possíveis nesse, digamos, xadrez, as condições de vitória todas operam a favor do Bolsonaro. E isso não é uma questão de... Isso não é uma conclusão emotiva. É muito difícil, eu entendo, para quem tenha grande envolvimento emocional com estes tópicos, mas é um lastro lógico. É uma conclusão lógica. Observe pela ótica do melhor argumento. Então, alcance e apresente, se você tem alguma discordância, as suas conclusões.